Oi, tudo bem? Estamos aqui chegando de mais uma corrida e normalmente esse momento acontece aos domingos. E eu me cobrei muito por não ter conseguido vir, mas estava chovendo e realmente não teve como vir. E hoje, durante todo o percurso, veio tanta coisa para reflexão, tanta coisa na minha mente. E eu fiquei pensando, hoje eu estou refletindo sobre tantas coisas, mas teve algo muito marcante essa semana. O convite para voltar nosso olhar para o básico. O convite para a gente voltar somente ser. Porque na correria do dia a dia, a gente fica com tantas coisas para fazer, tantos afazeres, tantas preocupações, tantas demandas, e a gente esquece de olhar para quem nós somos. Esquecemos de contemplar quem nós somos, não é verdade? E aí veio muito forte, oi Lili, tudo bem? Muito forte a lembrança de descanso, que a gente não para descansar. E aí me veio na lembrança um momento que eu vivi durante essa semana. E nesse momento eu voltei. Não, vocês não vão acreditar. Está caindo coisas aqui dessa árvore. Tem um passarinho aqui em cima. E aí, um convite para ser. Que momento do seu dia você escolhe para somente ser você? Que momento você escolhe do seu dia para descansar? Para voltar esse olhar para dentro de você e somente ser. Porque a nossa cabeça, na nossa rotina, a gente está sempre preocupada com N coisas. E aí, voltando o nosso olhar lá para o básico, quando você nasceu, quando você era um bebê, que preocupação será que a gente tinha? Nenhuma, não é? Dentro do ventre da nossa mãe, nenhuma também. E aí, quando a gente é convidado a voltar esse olhar para quem nós somos, a gente tem que voltar lá atrás, do início, do básico. Porque se a gente não volta esse olhar lá para trás, nesse momento que a gente somente é, né? A gente somente é. Quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente vai receber informações de sentimentos, né? Muito desses sentimentos, oi Ana Lúcia, seja bem-vinda. Muito desses sentimentos que a gente traz são inconscientes quando a gente está no ventre da nossa mãe. Mas nesse momento a gente somente é. Então isso me fez pensar também sobre as coisas que a gente carrega de sentimentos. Durante a nossa semana a gente sente muita raiva, a gente sente cansaço, a gente sente indisposição, a gente sente indignação. Todos esses sentimentos, essas emoções que a gente chega sentindo como se fosse nossa, faz nosso corpo adoecer. Porque não são nossos, são sentimentos, não fazem parte de quem nós somos. Nem a alegria faz parte de quem nós somos, faz parte do momento que a gente vive. Oi Anderson, seja bem-vindo. Faz parte do momento que a gente vive. Então todos os sentimentos e todas as emoções, elas não nos tornam quem nós somos. São momentos que a gente passa e a gente sente. E se a gente pega para nós isso, se a gente pega a raiva, se a gente pega a tristeza, se a gente pega o cansaço, se a gente pega a indignação e soma para nós, isso faz com que o nosso corpo adoeça. Se a gente pega a alegria, se a gente pega a satisfação, isso traz vida para o nosso corpo. Mas isso também não nos torna quem nós somos. Isso são sentimentos que fazem parte da nossa rotina. Então, quando eu pergunto, eu tinha aula de filosofia, gente, eu não gostava, vou falar a verdade, porque eu sentia dor de cabeça nas aulas de filosofia, de tanto pensar. Quando o professor perguntava assim, quem é você? Eu perguntava, poxa, sou eu. E se eu falava assim, eu sou a Janete, eu sou uma mulher de tantos anos, e ele falava assim, não existe
uma resposta dessa forma. Eu ficava pensando, nossa, mas que saco, né? A gente não conseguir chegar numa resposta. Mas na verdade, quem nós somos, quando você consegue responder quem você é, sem dizer seu nome, seu estado civil, sua profissão, o que você faz, sobra o quê? É uma pergunta que a gente precisa pensar. E aqueles sentimentos ruins que você passa uma vida, uma rotina, durante toda, assim, que a gente tem consciência, né? Pensando que momentos marcantes que a gente teve na nossa vida. É mais fácil a gente lembrar de algo ruim que aconteceu do que lembrar de momentos bons. Porque os momentos... Exatamente. Também, verdade. Você não ficará rica. Mas passar a tarde com uma pessoa feliz, sorrindo, com certeza sua energia estará renovada. Com certeza, porque isso influencia muito. Oi, Edinaldo, seja bem-vindo. Influencia porque os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente de bom, ele traz alegria, ele faz com que a gente, né, termine e siga o nosso dia estando bem. Mas se a gente carrega a raiva, a indignação, a insatisfação, os momentos que não saíram como a gente quer, porque a nossa vontade é que a nossa semana seja do jeito que a gente quer, perfeita. A gente já imagina de um jeito, e aí vem os imprevistos da vida, e acontece um tanto de coisa na nossa vida, no nosso dia, que a gente fica pensando assim, por que comigo? Por que eu? Né? Quando é alguma doença. E aí me faz lembrar muito dessa questão dos sentimentos ruins, né? Dessas emoções que a gente carrega com a gente, como se fizesse parte da gente. A gente se torna o próprio estresse, a gente se torna o próprio cansaço, a gente se torna a própria tristeza. Porque a rotina que a gente está vivendo naquele determinado momento não condiz com aquilo que a gente quer. Nós não somos as nossas emoções. Nós somos muito mais do que isso, somos pessoas. Eu sou eu. Mas quando eu consigo ter essa consciência de que eu sou eu, sem ser o meu nome, sem ser as minhas condições de bens materiais, de condições físicas, quem sou eu? Então é profundo sim pensar sobre isso e dá até dor de cabeça quando a gente pensa. Mas nós não somos as nossas emoções ruins, nós não somos o cansaço, nós não somos a tristeza, nós não somos a raiva, nós não somos a indignação daquilo que a gente gostaria que acontecesse e não aconteceu. O convite hoje é para a gente voltar e reservar uns momentos para a gente utilizar do momento... Oi, Luciana, seja bem-vinda. Se concentrar em ser. Reserve um momento do seu dia para apenas ser. Não pense no serviço, não pense na família, não pense em nada. Somente seja como aquele bebê no ventre da mãe. Ele apenas é, ele não precisa de mais nada. Nesse momento, quando a gente reserva esses momentos para apenas sermos, a gente também... Oi, Rafaela, seja bem-vinda. A gente convida Deus no momento que a gente apenas é. A gente deixa Ele entrar no nosso ser, porque a gente não tem empecilho. Porque os empecilhos são as coisas externas da nossa rotina. Então, quando a gente apenas é, olha como é difícil a gente parar e pensar como eu vou apenas ser. Só que quando você olha para um bebê no ventre da mãe, ele não tem outra opção a não ser apenas ser. Ele não tem outra opção. Ele vai se movimentar, ele vai ficar inquieto ali, mas ele vai apenas ser. E a gente tem essa dificuldade de parar. Porque quando a gente para na nossa casa, você para um minuto no sofá e você já fica olhando assim, mulher, né? Fica olhando assim, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Homem pensa, eu também tenho outro tanto de coisa para fazer. Cada um tem as suas características. E às vezes você vai pegar e mexer no celular, vai ficar lá passando e não para em nada, só passa, liga a televisão, troca de canal, não para em nada, você fica inquieto. Quando você se perceber diante desses momentos,
É hora de você parar e apenas ser. Ser você. Ser quem você nasceu para ser. Apenas você. Conectada com a sua essência. E a sua essência é Deus, aquele Deus que habita dentro da nossa intuição, que habita dentro de nós, que nos dá vida. Todos os dias a gente amanhece com esse presente, o dom da vida, o dia de hoje. Porque quando você acorda, você parou para pensar que a gente não deu comando nenhum para o nosso corpo. Ele continuou funcionando. A respiração, a nossa circulação, todas as nossas partes fisiológicas básicas, elas continuaram funcionando. Por que é básico? O básico não é tão importante. Nosso coração batendo, nosso cérebro funcionando, sangue bombeando. Porque nesse momento, quando a gente dorme, a gente também apenas é. Mas que momento é que você para apenas ser? Quando você está consciente. Raramente a gente para. Eu falo isso por mim. Eu fui obrigada essa semana a fazer uma pausa. Eu fui obrigada a parar. Isso me fez trazer essa reflexão para vocês. Comece pelo básico. Oi, Pri, seja bem-vinda. Comece pelo básico. O básico é esse, você retornar à nossa origem, quem nós somos. Dentro do ventre da nossa mãe, você apenas era. Você não tinha nada. Você apenas era. E aí quando a gente sai para fora, o nosso olhar precisa ser voltado primeiro para quem nós somos, para aquilo que está dentro do nosso coração. Só que quando você sentir tristeza, você sentir raiva, você sentir quaisquer dessas emoções que a gente considera que não nos faz bem, porque a gente está vivendo aquele momento de estresse, de doença na família, de indignação, de preocupação, todas essas coisas que acontecem. Ano passado mesmo, eu enfrentei um problema com meu esposo do coração. Ele passou por uma cirurgia seríssima. Só que se eu voltasse o meu olhar para essa preocupação, o que eu poderia fazer naquele momento? Nada. Eu tive que entregar na mão de Deus, porque nas minhas mãos eu não pude fazer nada. Oi, Marcinha, seja bem-vinda. Pelas minhas mãos eu não pude fazer nada. Eu tive que entregar na mão de Deus. E nesse momento restou para mim apenas ser eu. Então, é tão importante quando a gente fala dessas emoções, desses sentimentos ruins, e a gente acha que a gente é triste, que a gente é uma pessoa estressada, com raiva. Nós não somos os nossos sentimentos. Porque se a gente pega isso para nós, oi Suzana, seja bem-vinda. Se a gente pega isso para nós, a gente carrega isso com a gente. E as pessoas vão olhar e vão nos confundir. Isso adoece o corpo, adoece a mente. Quando você é alegre, você é feliz, você brinca. Quando você para prestar atenção em outras coisas que você faz de melhor. E principalmente numa criança que acabou de nascer, né? Falamos da criança no útero, mas uma criança que acabou de nascer. A gente sente uma alegria tão grande olhando para uma criança que acabou de nascer. Porque ela parece um ser tão desprotegido. Oi, Didila, seja bem-vinda. Parece um ser tão desprotegido, mas transmite uma paz tão grande. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Uma paz tão grande para nós. Ela nada nos pede, ela apenas sorri. Olha que momento maravilhoso quando a gente volta esse olhar para quem nós somos dentro do útero da nossa mãe e para quando a gente nasce. A gente simplesmente é. E o quanto que quando a gente convive, quando a gente toma posse dessa verdade, traz uma leveza para a nossa vida, diante de tanta correria que a gente vive. Então o convite hoje para você, essa live é uma live muito rapidinha, pós-corrida, mas eu deixo um convite aqui para você, que eu senti muito forte no meu coração. Sempre que você estiver cansada, você às vezes não para pensar, mas a gente não vai esperar ficar cansada. Todos os dias, reserve um dia, um momento do seu dia para simplesmente ser. Desconecte do celular, desconecte da televisão, desconecte. Oi, Meire, seja bem-vinda. Desconecte dos barulhos externos.
Olha, aqui tem um monte de passarinho cantando. Quantas vezes a gente escuta isso? A gente nem sequer escuta os passarinhos. Ah, mas perto da minha casa não tem. Volte a olhar para dentro de você, para quem você é. Oi, Carol, seja bem-vinda. E contemple a beleza de ser você na sua essência. Você vai ver o quanto esses momentos que você vai reservar para você simplesmente ser, sem se preocupar com nada mais. Aí tem uma pergunta, eu fazia essa pergunta, mas como que eu vou parar para simplesmente ser se os pensamentos vêm, os problemas vêm, tudo aquilo que tá assim, tirando a minha paz vem. Oi, Leia, seja bem-vinda. Não tem como eu deixar de pensar em algo que tá tirando a minha paz, mas tem como eu pensar em outra coisa. Então, nesse momento que você parar para simplesmente ser, eu sempre falo aqui, né? Você vai praticar aquela respiração mais profunda. Porque respirar, a gente respira o tempo todo. Você vai mais demorado, com mais força. Reserva esse momento para simplesmente ser você. Para você relembrar como era no útero da sua mãe, quando você era um bebê. Quando todas as pessoas ao redor chegavam e falavam assim, nossa, que lindo, nossa, que gostoso estar perto desse bebê. A gente não vai voltar a ser esse bebê, mas eu tenho certeza que a paz, ela vai se estender para fora, ela vai tomar conta daquilo que habita dentro de você, que é a sua essência, que é quem você é. Então somos convidados na data de hoje a ser nós, ser quem nós nascemos para ser. Todas as outras coisas são externas, fazem parte? Fazem, mas não é você, não fazem parte de quem você é na sua essência. Então todos os dias, tarefinha aqui, hein? Depois vocês vêm e me contam como foi essa experiência. Nem sempre a gente vai conseguir de primeira, mas vai treinando. Reserva 1 minuto, 2, 3, o tempo que você achar que você consegue, para você conectar com quem você é. Tá vendo? Tem todos os barulhos externos aqui, mas a gente não pode perder aquilo que tem como objetivo no dia de hoje, que é a gente estar presente, é a gente trabalhar a nossa autopresença. E é exatamente isso, quando a gente se conecta com quem nós verdadeiramente somos. Pessoas maravilhosas, pessoas amadas e únicas pelo nosso Criador, né? E a partir de hoje, por nós também. Nós precisamos nos amar e a gente só consegue amar aquilo que a gente vê. Quando eu me vejo, quando eu olho para dentro de mim, sem julgamento, sem o peso das emoções e dos sentimentos bons e dos sentimentos ruins, eu vejo quem eu verdadeiramente sou, tá? Muito obrigada pelo tempo, é uma honra poder compartilhar com você esses momentos, né? E eu agradeço a Deus primeiro essa oportunidade e a você que esteve aqui, né, nesse momento. Obrigada. E ó, tarefinha, vem e me conta depois, eu vou amar saber, tá? Beijo. Tenha um excelente dia.